determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Para falar mais sobre essa decisão, convidamos o advogado criminalista e constitucionalista Adib Abdoni. Qual a leitura que você faz dessa ação do ministro Alexandre de Moraes? Seja muito bem-vindo a essa cobertura especial. Muito obrigado, boa tarde a todos. No princípio, quando pode transparecer aqui, o bloqueio de uma rede social representa medida extrema a ganhar a contorno de censura prévia, mas não é o caso que a gente diria aí que se fosse ao pé da letra levar, seria incompatível com o Estado Democrático de Direito por causa de uma censura prévia. Não é o caso porque existiu um elemento, uma pessoa que está sendo investigada dentro de um processo, de um inquérito policial. Eu tive acesso à decisão judicial do ministro e eu vi que, por diversas vezes, o ministro tentou pedir o bloqueio, porque nós temos aí uma lei específica, que é o Marco Civil da Internet, que é bem clara, que as próprias operadoras elas têm a obrigação de auxiliar, de trazer a informação para a justiça. Então, quando ele foi omisso, o Telegram, ela teve a omissão de não responder aos pedidos de bloqueio de uma pessoa específica, que ela está, em tese, cometendo crimes crimes infantis, crimes de apologia à sexualidade infantil. Então, isto tudo traz uma revelação de que é legítima a atuação do Ministério, do ministro e do Ministério Público Federal com relação a esse bloqueio, porque ele não está atendendo a nenhum pedido judicial. Adib, ontem a deputada federal Bia Kicis estava aqui na cobertura especial do jornal Jovem Pan. Ela chegou a falar que esse bloqueio, esse cancelamento do Telegram vai afetar diretamente o presidente Bolsonaro. E eu estendo aqui, junto com os nossos comentaristas, a análise junto com você. Agora, ela chegou a falar que era o canal mais evidente, mais fácil para se comunicar. A decisão do ministro Alexandre de Moraes tem a ver com as famosas fake news. No inquérito em que o presidente é investigado, ele alega que o Telegram é usado para disseminar notícias falsas, por isso esse bloqueio. E a gente tem uma informação aqui que o Telegram cumpriu ainda pelo menos 2 ordens que ainda restam nesses pedidos do ministro Alexandre de Moraes. Primeiro, bloqueou o canal do jornalista Cláudio Lessa e ainda excluiu uma publicação do canal do presidente Bolsonaro. Eu queria a sua análise em cima desses argumentos da deputada federal Bia Kicis, se ela está certa, se ela está errada e quem está certo nessa razão. Além disso, eu falo que o Telegram, a não ser usado por outras pessoas, também é usado de forma ordeira e lícita junto com órgãos públicos. Vou dar o exemplo claro aqui da cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo emite alertas de chuvas para a Defesa Civil, bombeiros e toda a população para alertar a população em área de risco. Nesse momento, o sistema está inoperante por conta dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. As pessoas aqui em São Paulo não têm como receber esses alertas de chuva a partir de agora. Perfeitamente. Eu entendo o seguinte, a decisão, ela foi bem clara, que teria que cumprir os pedidos anteriores. Além disso, ainda o recolhimento de multas que foram arbitradas para que volte a operar novamente. Então, a decisão judicial, existe um recurso, o Telegram poderia, ou qualquer outra pessoa, se colocar como os requisitos de amicus, por exemplo, ela é deputada federal, ela poderia entrar como amicus dentro do processo e pedir que existe um prejuízo nesse sentido. Agora, o Telegram, ele não cumpriu todos os requisitos daquela decisão. Se a decisão não agrada o Telegram, ele tem o direito de recorrer. Enquanto não há nenhuma decisão contrária, aquela decisão ela continua em plena validade. Agora, politicamente, se ela está sendo prejudicada, o presidente Bolsonaro, ele tem todo o direito também de pleitear, de recorrer e dizer qual é o prejuízo dele político
que está tendo, que está se revelando com o bloqueio. Não é simplesmente dizer há um prejuízo para político, porque todas as decisões que o Supremo são emanadas do Supremo, há um questionamento muito forte político, e as decisões elas são embasadas conforme a Constituição. Se há alguma objeção, se há alguma ilegalidade naquela decisão, cabe recurso. Tem outros ministros, vai para a turma, vai ser analisado pela turma ou pelo pleno, tudo depende de como está sendo levado isso ao judiciário. Se você recorre, você vai ter uma resposta, negativa ou positiva. Agora, dizer que politicamente, eu discordo que politicamente teria um prejuízo, que isso é para atacar o governo, eu não vejo desta forma, eu vejo aí que é uma decisão jurídica, eu li a decisão ela está embasada em fundamentos, principalmente de um alvo, e não política. Agora, se houver outros bloqueios de conta, como do presidente Bolsonaro ou de outro político, cabe a ele recorrer e ter uma decisão favorável. Jorge Serrão. Doutor Adib, eu comparo essa decisão do Alexandre de Moraes, farei até uma análise cruel, já fiz no programa 3 em 1 e agora faço uma pior ainda. Comparo essa ação de Alexandre de Moraes para suspender o Telegram no Brasil a uma invasão da Ucrânia no metaverso. Porque é de uma truculência sem precedentes, ela fere claramente a Constituição brasileira, que garante a liberdade de expressão, proíbe a censura. Está claro que na ordem, e inclusive nessa resposta que o próprio Telegram dá a Alexandre de Moraes, fica claro que o que houve ali foi um pedido de censura. Derrube-se a página de Jair Bolsonaro, da família dele, e derrube-se a página do jornalista Cláudio Lessa, que nem político é. Não sei se ele vai ser candidato a alguma coisa, mas é o trabalho dele. E essa decisão truculenta prejudicou o interesse público. Em São Paulo, como bem já foi dito aqui, estamos afetados na previsibilidade sobre o clima, que era um serviço que se utilizava o Telegram, e temos mais aí milhões de pessoas que usavam o Telegram para trabalhar. E Alexandre de Moraes atirou no Bolsonaro e acabou acertando na população. É constitucional essa decisão do Alexandre? Cabe essa discussão? Vamos lá. Nós temos aí alguns detalhes para ver essa decisão. A decisão, ele alega de um alvo chamado Alan, se não me falha a memória, de uma pessoa que estaria utilizando do Telegram, que é investigado e tem crimes que estão envolvendo, crimes aí de menores, crimes que ele faz, que coloca crianças e adolescentes, pornografia infantil. Então, entendo sim que se há crime, nós não estamos falando de censura, quando nós estamos falando de um crime. Quando atinge outras pessoas, atingir o coletivo, há o direito é bem claro, constitucional. Ele não um princípio constitucional não pode conflitar com o outro. A partir do momento que conflita, nós vamos colocar o bem à vida. Primeiro nós vamos colocar o bem à vida, o bem aos direitos e garantias individuais, e a censura, ela é tão importante quanto, só que a partir do momento que há crime, nós não podemos falar em censura. Quando atinge o coletivo, ela é dramática, ela é extrema, é uma decisão muito forte por causa de um alvo. Mas o Telegram, ele em nenhum momento ele atendeu o pedido do Supremo com relação aos bloqueios de contas. Quando falamos político ou de um jornalista, entendo aí, já independente da gente colocar aquela decisão, entendo que, se for político, cabe recurso e é inconstitucional. Com certeza, se não há crime envolvido, o jornalista que está sendo afetado, há uma censura
desarrazoada contra ele, contra o próprio presidente. Agora, com relação ao alvo, que foi... Advogado, Adib, doutor, a gente tem uma informação de momento, agora são 5 horas e 33 minutos. Eu queria até em cima do que eu vou dizer agora, análise do senhor e também dos comentaristas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele revogou uma decisão assinada por ele mesmo, tá, no dia 18, que foi na sexta-feira, que determinava o bloqueio do aplicativo Telegram em todo o país. Então, ele acaba de revogar essa própria decisão dele. Ótimo. De acordo com o próprio ministro Alexandre de Moraes, é uma revogação que foi definida porque o Telegram cumpriu determinações judiciais que estavam pendentes. Vamos deixar claro, então. Então, é uma informação de momento, 5 horas e 34 minutos. Então, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, a revogação foi definida porque o próprio Telegram cumpriu as determinações judiciais que estavam pendentes. Então, ele fala aqui na decisão dele, diante do exposto, considerando o atendimento integral das decisões proferidas em 17 de março a 19 de março, revogo a decisão de completa e integral suspensão do funcionamento do Telegram no Brasil, que foi proferida no dia 17. Devendo-se ser intimado, inclusive por meios digitais, o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, que é a Anatel, que é o Wilson Diniz, além disso, para que adote imediatamente todas as providências necessárias para a revogação desta medida, e eu comunico ainda toda a Corte no prazo de 24 horas. Portanto, é uma decisão de momento do ministro Alexandre de Moraes, 5 horas e 35 minutos. O Telegram cumpriu as decisões estipuladas pelo ministro Alexandre de Moraes, então o ministro Alexandre de Moraes acaba de revogar a ordem de bloqueio desse aplicativo em todo o país. A sua análise, doutor? Perfeito. Então, é o que eu estava aí passando a informação com relação à decisão. Agora, havendo decisões ainda, conflitos, como jornalistas e o próprio presidente da República, é política. Decisão política, ela é uma decisão nula a partir do momento que nós falamos de Constituição Federal. Se ela realmente existe decisões ainda em andamento que bloqueie ou retire do ar uma rede social, Telegram, ou rede social de algum jornalista, ou ainda do presidente da República, ela deve ser revista, da mesma forma como foi revista agora a decisão, e ainda entendo que o crime, quando está sendo apurado crime, e aí falamos aí o crime comum, nós estamos falando das fake news, fake news, é um caso à parte, né? Esse inquérito que está sobre fake news é um caso à parte. Nós até discordamos de alguns pontos, e alguns pontos nós também achamos que tem excesso, e excesso ele também é passivo de nulidade. Então, eu entendo aí que há uma motivação desnecessária, desarrazoada, com relação principalmente a jornalistas. Doutor Alessandro. Eu acredito que essa decisão foi a mais ponderada. Nós já tivemos no passado, né, doutor, inclusive decisões que eram dadas por juízes singulares do bloqueio do WhatsApp. Nós, de repente, estávamos com o WhatsApp funcionando, de repente ele tinha um bloqueio. E quando nós íamos ver, era justamente por alguma falta de informação do WhatsApp, e nós permanecíamos com 24 horas ou 48 horas sem essa questão dos aplicativos. Realmente existe um marco legal da internet. Eu acho que essa questão, do bloqueio, chegar nesse ponto do extremo para atingir a população como um todo, acho que ela ultrapassa. Eu acho que eu entendo, eu sou advogado também, eu entendo perfeitamente que isso é um mecanismo de até pressionar para que essa operadora ela entregue a informação, mas ela atinge um público maior. Nós estamos falando de direito difuso e coletivos, então o direito para atingir uma determinada demanda de um único indivíduo, nós atingimos uma população como um todo. Então eu acho que também nós devemos começar a cercar um pouco mais essas decisões do judiciário para que não se atinja tanto a questão da população em si, por causa de um caso concreto. Eu sei que é uma questão de crime, eu sei que é uma questão objetiva, mas nós estamos
partindo contra o direito difuso e coletivo, onde nós estamos, por causa de um único caso, atingindo uma população inteira. Doutor? Entendo também que essas decisões, às vezes, toda decisão judicial agrada uma parte e desagrada a outra. E quando a gente fala, é muito complexo quando nós falamos de princípios constitucionais. Complexo por quê? Porque um princípio não é maior do que o outro. Todo princípio ele tem que ter o mesmo peso. Então, quando nós estamos aí falando sobre censura, a censura ela é muito complexa, porque muita gente também extrapola. Não vou falar em jornalista, porque o jornalista é a função dele investigar, buscar o outro lado, a informação e trazer como interesse público a informação para a população. Agora, a partir do momento que não é um trabalho jornalístico, é um trabalho que vai acarretar terceiros, ou ainda o Telegram sendo utilizado por traficantes, utilizado aí por pornografia infantil, isso é muito ruim quando o Telegram, por exemplo, nós temos a lei, como ele mesmo disse o doutor, nós temos a lei do marco civil da internet. E eles não estão cumprindo as decisões. Então o Telegram, a partir do momento que não cumpre a decisão, foi extrema, só que ela foi eficaz, que ele conseguiu chegar à decisão que necessitava. É extrema, como o próprio doutor disse, atingir toda a coletividade. Então nós temos aí um dano muito grande, tem muita gente que trabalha com o Telegram, que tem a sua função voltada a isso, ficou fora do ar alguns dias, então com isso ela gerou um prejuízo. E aí um prejuízo diário, assim como nós todos os dias, dependendo de decisões judiciais, há prejuízo. Uma decisão judicial ela tem prejuízo. Então, meu ponto de vista foi acertado, que ele já revogou a decisão, e aí a vida vai continuar. Mas com relação às decisões, como foi dito, sobre o jornalista e o presidente, entendo que deve ser revista também. Doutor, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes leva a crer, diante do inquérito que ainda está sendo investigado, desse inquérito das milícias digitais, de que esta ferramenta Telegram está sendo usada nesse momento para a propagação das famosas fake news. Ele chega a citar nesse inquérito que outras pessoas foram investigadas, e só que ontem, conversando com a deputada federal Bia Kicis, ela se sentiu um pouco prejudicada no sentido de que o presidente não poderia mais falar com os eleitores. Todo mundo sabe que o presidente é extremamente inteligente, ele pode criar outras ferramentas, outros artifícios e meios, né, Jorge Serrão, Alessandro, para conversar com os eleitores. Não precisa ficar tão dependente dessa ferramenta chamada Telegram, que está sendo investigada e está sob suspeita como uma ferramenta que ela tem um grande alcance, mais que o WhatsApp e outros aplicativos, mas que nesse momento, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, está sendo usada para a propagação de fake news. Por isso a decisão dele. Agora, essa decisão foi revogada, todo mundo sabe que não pode generalizar, né? Tem que saber separar o joio do trigo, mas nesse momento, nessa esfera que o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, está entrando, é porque essa ferramenta está sendo usada nesse momento para a propagação da fake news. O senhor acha que ele foi assertivo em dizer isto para o Telegram? Olha, a ferramenta está sendo usada por milícias digitais, nós temos provas. Algumas pessoas estão usando de fake news para propagar a mentira para a população. Mais ou menos isso que o senhor entende? Olha, eu não vi as provas que estão nos autos, né, com relação ao que foi questionado, que foi colocado nos autos, para ele chegar nessa decisão. Eu entendo que fake news ele pode utilizar em qualquer aplicativo. Ele pode utilizar Instagram, ele pode fazer pelo Twitter, a pessoa pode utilizar qualquer ferramenta para divulgação de uma fake news. Então, o Telegram, ela não é a única ferramenta de divulgação ou de comunicação que pode chegar ao público. Eu acredito que tem aí outros aplicativos que podem até ter um alcance maior e prejudicar ainda maior com relação à fake news. O que eu acredito
que a decisão, nesse sentido, ela precisa ter provas, ela precisa ter prova dos autos. E a pessoa, por exemplo, a própria deputada, ela, por ser deputada federal, ela tem todo o direito de ingressar como amicus curiae dentro do processo, e se ela se sentir prejudicada, ela esclarecer isso do ministro. Esclareça. O que tem que ser feito é um trabalho jurídico que não está sendo feito nem pelo presidente, nem pelos seus aliados. Chegar, mostrar, olha, transparência, coloca à disposição, mostra, não precisa entrar em conflito com o Supremo. Acredito que se há uma dúvida, se colocou a dúvida, demonstre que não há nada errado, e aí vai demonstrar, se ainda permanecer isto, aí sim seria uma perseguição política, podemos dizer, várias situações. Eu não entendo que seja uma perseguição política se você não vai procurar buscar a verdade, levar a verdade ao judiciário, porque um dos princípios do direito penal é a verdade real. Então, vai buscar a verdade real. Então, qual é a verdade real? Nós não estamos produzindo fake news. Então, vamos colocar isso para o judiciário e pedir aquela revogação. É isso que precisa ser feito. Agora, falar que isso prejudica e você não se habilitar nos autos, você é deputada, você tem todo o direito de entrar com amicus curiae. Você não precisa ser uma instituição, ela é deputada federal, tem mandato, deputado, ela se habilita no processo e fala, demonstra que você, ou o próprio presidente, demonstra que ele não é. Ou ainda o sindicato dos jornalistas, ou a federação dos jornalistas, se habilita ao processo, porque ele não tem condições, ele, como não próprio, entrar como amicus curiae, então tem os requisitos, entra na instituição, pede para a instituição que representa para cuidar desse detalhe que o jornalista está sendo aí censurado, que está sendo obstruído o trabalho dele jornalístico com relação à decisão judicial que entende-se ilegal. Jorge Serrão. Já que estamos na nossa cobertura especial de guerra, eu faço até um apelo. Tovarich, camarada Vladimir Putin, mire-se no exemplo de Alexandre de Moraes. Eu sei, me lembro, que você, um tempo atrás, aí na Rússia, também tentou ferrar o Telegram, tanto que a empresa decidiu se mudar para Dubai por causa disso. Então, parabéns ao ministro Alexandre de Moraes. O Putin deveria fazer o mesmo que você, né? Quando você toma uma medida equivocada, é sábio voltar atrás, mesmo usando a desculpa de que foi o Telegram que deu uma resposta que o satisfez do ponto de vista jurídico. Agora, no Brasil, nós temos que ter um debate, uma discussão muito séria sobre liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela tem um limite fundamental, que é a legalidade. O outro é a verdade. Se você está espalhando mentira, fake news, você está usando mal, de maneira irresponsável, a sua liberdade de expressão, que na nossa Constituição é garantidíssima e já foi reafirmada várias vezes, repetidas vezes, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Por isso é muito estranho, por isso que sexta-feira eu fiz questão de reagir da maneira mais veemente possível contra essa decisão absurda que foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, porque ele atirou em um alvo e acertou na população inteira. Não se faz justiça nem direito assim. Isso é justiçamento. O Brasil, repito sempre, repetirei todo dia, não é o Togaquistão. Aqui não é governado por um regime juristocrático. Aqui tem que valer o Estado de Direito, o respeito à legalidade, à legitimidade e à liberdade, que é a grande luta do brasileiro hoje. Então, vou de novo. Parabéns a Alexandre de Moraes. E Putin, siga o exemplo dele. Doutor Alessandro. Eu concordo plenamente. A questão da revogação foi muito sensata, uma vez que não importa se a desculpa foi de ter cumprido ou não, mas foi sensata essa revogação. E ainda eu falo que a questão da judicialização e as respostas jurídicas estão entranhadas no nosso modelo jurídico. Eu acho que nós tínhamos que ter uma revisão dessas questões do poder e como é confeccionada essas leis justamente para evitar esses entraves. Como eu falei antes,
A questão do direito coletivo, né, que é o direito de todos, que é abarcado por um único caso concreto. Lógico que é um crime potencial, não estou tirando a responsabilização do crime e a obrigação da apuração. Mas, a partir do momento que essa decisão, num caso concreto, atinge uma população inteira, de todos os segmentos, até empresariais, com perdas, e essas perdas serão indenizadas por quem? Pelo judiciário? Quem responderá? Então, eu acho que nós temos que realmente refletir sobre essa questão e ainda faço um apelo para os nossos amigos deputados e senadores para fazer uma revisão dessa questão de até onde vai esse alcance. Ou até colocando uma responsabilização muito maior nessas operadoras por fato de se negarem a dar informação ou não se sobreporem às leis brasileiras, mas não você pôr uma sanção que atinja toda a coletividade. Achei que foi muito sensata a revogação e parabéns pela revogação, ministro. E, professor, acrescentando um dado fundamental, é preciso nós, sobretudo da imprensa, promovamos uma campanha, uma discussão para acabar com essa esse maldito anonimato em rede social. Isso é criminoso, isso não é correto. A nossa Constituição proíbe o anonimato quando garante a liberdade de expressão. E o que a gente tem visto, a maioria dos crimes cometidos em redes sociais são por gente anônima, por bandidos profissionais. Então nós temos que combater isso duramente para garantir o direito do cidadão sério, daquele que usa a rede social de maneira produtiva, de maneira saudável, respeitando a lei e a ordem pública. Doutor Adib, a gente está chegando perto de eleições. Estamos falando de eleições presidenciais. Teve esse pedido do ministro Alexandre de Moraes de cancelar o Telegram. Todo mundo sabe que é um aplicativo de grande expansão. Ele chega a pegar uma grande parte da população. E a gente sabe agora que teve a revogação do ministro Alexandre de Moraes dizendo que o Telegram cumpriu várias determinações. Por isso, o cancelamento foi revogado. A gente está chegando numa fase agora de eleições. Se por um acaso esse inquérito tiver um andamento um pouco mais acelerado e se o próprio ministro Alexandre de Moraes, a investigação apontar que o Telegram foi notificado de que existem milícias digitais usando o aplicativo para propagar fake news e perto das eleições esse aplicativo for cancelado de novo, o uso dele aqui no Brasil, o senhor entende que vai ser até benéfico para as eleições? Ou o senhor acha que pode prejudicar alguns candidatos que usam essa ferramenta para se promover diante das eleições? Eu entendo o seguinte, quando se trata de eleição, até a competência sai do Supremo e vai para o TSE, vai para o Tribunal Superior Eleitoral. E aí, qualquer decisão que seja com relação à própria campanha política ou a chapa, a candidatura, ele poderá ser pleiteado através do Tribunal Superior Eleitoral. Esse inquérito de fake news, que está sendo aí, já está há um bom tempo, eu digo, ele tanto está fazendo a função do Ministério Público quanto a do próprio juiz de instaurar, quando foi instaurado o inquérito, inicialmente, isso eu entendi que era um problema muito grande, colocaram isso como dentro do regimento interno existia já essa possibilidade, mas entendo que, se fosse o caso, ela deveria prosseguir, até para que terminasse esse inquérito, teria que ser concluído esse inquérito da fake news o mais rápido possível, antes das eleições, para não se confundir. O TSE e o Supremo. Porque o TSE são outros ministros, são outras diretrizes, então ela fala somente sobre candidatura. Ela será prejudicial, sim, à candidatura de qualquer político que venha aí a concorrer, porque é uma ferramenta também de comunicação. E essa comunicação, que vai ter uma extensão muito grande, ela vai ter um prejuízo também muito grande se ela for banida ou ainda for obstruída de seus candidatos. Eu entendo, sim, que uma decisão dessa, ela pode, sim, atrapalhar. Agora, vamos contar com que o Telegram, a partir de agora, cumpra as decisões em separado,
como, por exemplo, se houver crimes, esses crimes comuns, como o que foi dito anteriormente, com relação à existência de menores envolvidos em crime. Então, tudo que estiver separado, não atinge a coletividades, a melhora, sim, para as eleições, até para esclarecimento da população, e a população tenha condições de entender quem é o candidato que ele vai votar. Doutor Adib Abdoni, muito obrigado pela sua participação aqui no JP Domingo, muito esclarecedora, e ainda a gente fez uma análise em cima até da notícia de momento, que foi a revogação do cancelamento do aplicativo Telegram. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a todos, muito obrigado, boa tarde a todos, muito obrigado pelo carinho. Boa tarde. Agradecemos também a participação do doutor Alessandro Azzoni, que fez uma análise da guerra e também participou dessa análise política com relação ao Telegram. Obrigado por estar nesse domingo com vocês, sempre um prazer. Muito obrigado pela oportunidade.